Bem, meus irmãos, Tiago, você pode orar então, por esse tempo? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça, pela sua bondade. Obrigado pelo seu favor, Senhor. Nós sabemos que, de fato, não merecemos absolutamente nada disso. Sabemos que somos seus filhos por meio da fé, Senhor, por meio desse milagre que foi realizado na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, pela essa manhã. Te agradecemos pela nossa semana, Senhor. Peço que o Senhor nos ilumine, Senhor, nos traga sabedoria, nos traz revelação. Permita que possamos conhecê-lo, Senhor, cada dia mais. Obrigado pela vida do Marcos, que se dispôs a estar conosco essa manhã compartilhando. Que o Senhor o abençoe, Senhor, que o Senhor o use de maneira generosa, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Meus irmãos, eu gostei muito dessa canção do Paulo César Baruch, que ele traz bem a essência do contexto de quando o escritor de Hebreus fala sobre o autor e consumador da nossa fé. Ele está tratando justamente da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Ele fala justamente das provações que Cristo sofreu naquela cruz. Com grande gozo, ele aceitou, suportou a cruz. E ele diz que é o autor e consumador da nossa fé porque ele está fazendo menção dos exemplos da fé que é descrito em Hebreus 11. E todos eles esperavam em uma coisa, que é na volta de Cristo, que é no Messias, Redentor, que salvaria ele. E essa é a nossa esperança também, meus irmãos. E Cristo é o autor e consumador da nossa fé também nisso. Em meio a tantas provações que nós vivemos, dificuldades, lembramos que até hoje não temos sofrido dificuldade até o sangue, como Cristo sofreu. Então, essa menção que fala autor e consumador da nossa fé. Mas eu vou detalhar mais um pouquinho aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler o Hebreus 12, a partir do versículo 1. Eu vou começar no versículo 1. No versículo 1 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Curioso que nesse versículo do capítulo 12, o primeiro versículo, ele está fazendo menção ao que ele tratou no capítulo anterior. Como todos sabem, a divisão de capítulo e versículo foi feito muito depois da escritura original. O escritor de Hebreus, ele traz à memória de vários exemplos da fé que, ao passar, através do registro bíblico, mostra como o zelo consumia tanto essas pessoas a ponto de dar sua própria vida pelo aquilo que eles acreditavam. Por exemplo, no capítulo 11, no versículo 13, se quiserem acompanhar, diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que interessante, morreram na fé, todos eles morreram na fé. Eles receberam essa promessa, eles creram nessa promessa, mesmo não tendo acesso a elas. Por exemplo, Moisés. Moisés foi prometido ir para a terra prometida, mas ele morreu antes de chegar. Abraão foi prometido ter uma grande descendência, mas ele não viu a sua grande descendência, como estrela do céu, como areia na terra. Então, e muitos outros. Mas eles creram, e porque eles creram, eles abraçaram isso que foi revelado para eles, e eles, a ponto de dar sua própria vida, negar, virar as costas da sua pátria, no caso de Abraão, largar o Egito, no caso de Moisés. Eu quero aqui, tem vários exemplos. O que me chamou bastante atenção está descrito nos versículos 24 a 27, que é a história de Moisés, que fala o seguinte: pela fé, Moisés, já nascido, pela fé, Moisés, sendo já grande adulto, não velho, idoso, quando estava fora do Egito, quando ele estava no Egito. Olha o que fala aqui, que interessante. Recusou
ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só, a palavra que está dizendo que por amor a Cristo, isso significa que Cristo se revelou na vida de Moisés quando ele ainda estava no Egito. Por alguma razão ele se rebelou contra... Imagina, gente, Moisés, ele era filho da filha do faraó. É como se... Imagina a principal potência bélica, civil, cultural que existia naqueles tempos. Era Egito. Como se fosse hoje os Estados Unidos, grande potência. Imagina você ser filho de um bilionário, você filho do presidente Donald Trump, e por amor a Cristo, você rejeitar todos os prazeres do pecado, rejeitar todo o gozo que tinha por todas as suas riquezas, mordomias que tinham, por amor a Cristo. Foi isso que Moisés fez. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Olha só, foi revelado para Moisés quem era Cristo. Se a gente pega todas essas histórias aqui que é narrado dos grandes exemplos da fé, tem Moisés, tem Davi, tem Abel, tem Enoque, tem vários homens aqui que foram grandes exemplos da fé. Existe algo em comum. Se existe algo em comum... Se existe algo em comum entre todos eles, eles preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Por alguma razão, eles foram ao fio da espada, eles foram humilhados, por alguma razão foram mortos, por alguma razão foram expostos ao vitupério, por alguma razão enfrentaram o leão, como a história de Davi, enfrentaram o urso por amor a Deus. Em Atos 5:29, Pedro faz uma declaração: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Homens que o mundo não era digno, que eles foram expostos ao escárnio. Eles foram homens apedrejados, que foram desamparados nesse mundo por amor a Deus. Por isso que o escritor de Hebreus fala, com essa nuvem de testemunho que nós temos, é palpável, dá para sentir. A testemunha fala conosco, o testemunho dele até hoje fala conosco. Com essa nuvem de testemunha, não nos embaracemos nessa vida com pecado. Não corramos a carreira que nos foi proposta. Aí depois ele traz um exemplo de quem mais? Do nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. No versículo 2 do capítulo 12 fala o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo, Cristo sentiu alegria pelo que foi proposto pelo próprio Deus para ele. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, essa aqui é uma exortação do escritor de Hebreus para a gente suportar, perseverar no meio das provações, olhando sempre para Cristo, nosso autor e consumador da fé. Quem é o autor? Pergunto. Eu senti uma forte zelo para desmiuçar, entender o que significa, o que é o autor e consumador da fé. Bem genericamente, eu vou resumir aquilo que o Senhor tem me entregado e eu tenho entendido. Quem é o autor? É Jesus. E Jesus, como todos nós sabemos, nada mais, nada menos, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus. Lá em João 1 fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Em 1 de João, vimos a glória de Deus vimos a glória como a glória do unigênito. O próprio Jesus falou, quem vem a mim, vê ao Pai. Em Colossenses 1, de 15 ao 19, fala, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas nele. Quem é como Deus? Jesus, o Cristo.
Então, o autor, nada mais, nada menos, é o próprio Deus que planejou todas as coisas. Se ele é o autor, significa que ele planejou. Ele não só executou, ele planejou. Cristo nunca foi um plano B, meus irmãos, como temos recebido. Ele não é um remendo do desastre do que Adão fez lá no Éden. Cristo sempre foi o plano B. Perdão, desculpa. Cristo nunca foi o plano B. Cristo sempre foi o plano A. Na mente de Deus, na sua presciência e sabedoria, conhecendo que Adão, mesmo no paraíso, pecaria, ele já tinha predeterminado desde o início que o Cordeiro de Deus deveria morrer em favor como pagamento da culpa dos pecadores. Como, por exemplo, em Apocalipse 13:8, tem uma declaração muito interessante, muito profunda, inclusive, que é o seguinte: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Significa que desde a eternidade, antes da fundação da terra, antes da criação do Éden, de Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto, meus irmãos. Olha que curioso. Em Efésios 3:9, Paulo fala o seguinte: o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Que mistério é esse, meus irmãos? É a justiça de Deus aplicada na cruz do Calvário. Tem muitas outras passagens falando do mistério que foi revelado, que justamente é Cristo morrendo naquela cruz. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala o seguinte: conhecido antes da fundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos. Cristo sempre foi conhecido. Cristo, ele esteve com Deus, ele é Deus, e ele estava preparado desde a fundação do mundo, e no conceito de eternidade, que não existe passado, presente e futuro, o Cordeiro já estava morto, meus irmãos. Por isso que Abraão, ele foi justificado nos mesmos termos que nós fomos hoje, meus irmãos. Então significa que ele é o autor, ele planejou, significa que ele fez o plano. Foi concebido, ninguém aconselhou. Foi concebido em Deus esse plano. Também fala que ele é o consumador. Ele não é só o autor, ele é o consumador. Se ele é o consumador, significa que ele executou, que ele pagou o preço. Irmãos, nós sabemos que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. As nossas ofensas eram tantas, meus irmãos. A nossa inimizade contra Deus, a nossa luta contra Deus era tanta, que era necessário que um cordeiro imolado, santo, sem nenhum defeito, fosse morto para pagamento do pecado. Em Colossenses 2:14 diz o seguinte: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu e a pregou na cruz. Meus irmãos, Cristo pagou o preço. Para mim, um versículo profético que me emociona sempre que eu leio é Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, então aqui, autor e consumador significa que ele planejou e executou. Vejam que glorioso, meus irmãos. A pergunta é: somos dependentes das suas obras? Somos dependentes totalmente de Cristo, porque ele é quem planeja e também é quem executa. Gente, pensa, toda essa nuvem de testemunha que nós vemos, esses heróis da fé, esses exemplos da fé que nós vemos no Antigo Testamento, quem que planejou e executou, meus irmãos, foi Cristo. Da mesma forma, quem planejou e executou nossas vidas é Cristo. E Jesus, ele esteve nos dias de Abraão, Jesus, ele esteve nos dias de Moisés. Jesus faz uma declaração que é quase apedrejado pelos fariseus, pelos religiosos da época, e fala: Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Moisés fala que o escritor de Hebreus fala que por causa de amor de Cristo, Moisés preferiu ser maltratado e considerou a sua desonra como riqueza. Cristo suportou a cruz com grande gozo e desprezou a afronta. Meus irmãos,
além dele ser o autor e consumador da nossa fé, ele nos dá o exemplo do que devemos ser. Cristo, ele suportou até preço de sangue, meus irmãos. E nós somos chamados a viver assim, desprezar a afronta, para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre foi e sempre será contra a corrente, porque o mundo odeia a luz. Nós somos, meus irmãos, vocês são, talvez muito mais do que eu, testemunha do que é isso, que o mundo odeia a luz. O mundo rejeita a luz que é Cristo. Logo no versículo 4, que eu já mencionei, diz o seguinte: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Meus irmãos, quem deu exemplo disso? Foi Jesus Cristo. Ele combateu o pecado até o sangue. Ele foi o único perfeito que resistiu todo o peso do pecado e foi imolado naquela cruz e deu sua vida pelos pecadores. No versículo 5 ao 8, diz o seguinte: agora uma exortação que tem descrito em vários lugares, desde os provérbios, e agora o escritor de Hebreu também relata. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando, por ele, Cristo, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Meus irmãos, se tem alguma coisa muito clara que está aqui se você não recebe disciplina do Senhor, se eu não recebo disciplina do Senhor, se nós não recebemos disciplina do Senhor, tem alguma coisa errada. É porque não somos filhos. Porque a Bíblia deixa claro que Deus, ele disciplina a ponto de falar de açoitar. Né? Me lembra daquela passagem dos Salmos que fala: a tua vara, o teu cajado me consola. A tua vara diz respeito a castigo, o teu cajado diz respeito a cuidado. Ambos consolam, ambos nos faz dar crescimento. Não nos esqueçamos que nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele é o pastor que dá vida pela ovelha. Ele é o pastor que tira a ovelha da boca do lobo. Ele é o pastor que, quando vê a ovelha caminhando para fora do seu aprisco, quando vê caminhando para a boca do lobo, ele é o pastor que puxa com o cajado. E pode também nos repreender com a vara, meus irmãos. Acho que todos entendem o que eu estou querendo dizer. Meus irmãos, se tenho algo aprendido, tenho recebido do Senhor pessoalmente. Creio que meus irmãos vão concordar com o que eu vou falar. Talvez vivenciam isso também e tenham esse entendimento muito mais profundo. Mas uma coisa que eu tenho recebido do Senhor quando eu estou passando um problema na minha vida, meus irmãos, em determinada área, se eu paro para observar, esse problema na minha vida, ele é fruto do próprio Senhor me trazendo uma exortação, me trazendo às vezes uma vara, que não estou dizendo que ele me induz ao erro, que através do meu erro, ele permite eu ser provado naquela área, e aquele problema, ele é um sinal de algum ídolo que eu estou idolatrando. Então o Senhor, meus irmãos, ele ataca o ídolo, porque ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que nos ama, a ponto de, ele está vendo que aquilo está nos afastando dele, ele vai, nos puxa, nos tira aquilo, ou nos faz provar naquilo, para ver que dependemos dele, que somente dele precisamos, meus irmãos. Bom, meus irmãos, basicamente é isso, bem resumidamente. Eu animo os irmãos para que, no meio das provações, fitamos a Cristo, olhamos para Cristo, que é nosso autor e consumador da nossa fé. Acho que todos entendem muito bem o conceito da fé, que é a palavra de Deus revelada na gente. Eu animo todos para serem homens e mulheres de fé, como nossos irmãos no passado. Que mesmo olha a diferença, nós recebemos a promessa.
Eles não receberam. Mesmo não recebendo, perseveraram. Nós temos a promessa habitando dentro de nós. Eles não tinham, mesmo assim perseveraram. Nós temos a promessa executando dentro de nós. Então, meus irmãos, olhemos somente para Cristo. Que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. É isso, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado por esse tempo. Alguém pode orar para finalizar esse tempo? Estou com saudade de ouvir a oração da Michele. Ei, Michele. Estou com saudade de ouvir a sua oração. A senhora pode orar para encerrar esse tempo? Tira o mudo aí, Michele. Jesus, muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado pelo seu cuidado em nossas vidas, muito obrigado por essa família de filhos de Deus, do qual somos parte, que é a tua igreja, Senhor. Obrigado pela palavra, com que o Marcos encorajou, Senhor, teu povo, Senhor, encorajou minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço que possa encaminhar os passos de cada um nesse dia, Senhor. Que você possa ser a única inspiração, Senhor, em todas as circunstâncias da nossa vida de hoje e os dias que vêm, Senhor. Obrigado por ser sábado hoje, poderemos ter a ceia, Senhor, para compartilhar, Senhor, e no sentido de verdade, corpo, Senhor, corpo de Cristo. Então, louvamos no começar desse dia, te agradecemos, porque você nunca está ocupado demais para não nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, Michele, obrigado. Se alguém tiver algum comentário... Marcos, eu queria fazer um comentário de uma conexão da canção que você colocou, que eu achei linda. Já tinha ouvido essa canção uma vez, ela é linda, linda mesmo. E na canção fala que não haveria mais norte nem sul, né? E quando eu vi essa parte da canção, eu fiquei pensando, por que existe norte e sul, né? É porque o homem está perdido, né? E porque o homem está perdido, foi necessário criar uma referência de norte, sul, leste e oeste, né? E a Bíblia fala que o justo não vai viver de outra coisa a não ser pela fé, né? Então, o justo, ele vive pela fé porque ele não tem necessidade de norte e sul. Ele é orientado pelo Espírito, né? Então, e o Espírito ninguém sabe de onde vem, né? Então, foi muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Thiago. Bom, se ninguém mais tem algum comentário, encerrá-lo aí. Só te animar, que continua nessa mesma direção, coração disposto, fazer devocional quando o outro não podia. Outro dia eu tinha que fazer devocional, mas não consegui. Eu tinha toda a vontade de fazer, mas não consegui. De verdade, não. E Michele, como é que você está? Obrigada. Que não pode bater em você. Estou bem, mas não importa. Como eu disse. Não, estou bem da cirurgia, estou recuperado, mas tive alguns efeitos colaterais que tem que ver com ciática. Estou toda adoecida, pé até cabeça. Então, dificuldade para me mover, para caminhar, não posso fazer escadas, não posso ficar muito tempo em pé. E você está precisando de alguma coisa, Michele, que a gente possa ajudar? Não tem como, Thiago. Obrigado. Eu preciso fazer exercícios muito específicos para melhorar. E já estou começando. Estou grata, sabe? Estou agradecida.